Bom dia, eu sou a Ana Catarina e a gente vai conversar hoje um pouco sobre química verde e nanotecnologia. A ideia é discutir o quão verde é a nanotecnologia, certo? Então a gente começa com uma super resumida introdução, né? A nanotecnologia se refere à aplicação de materiais em escala nanométrica, né? Então a gente tem aí um exemplo, né? Mostrando a escala desde estruturas que a gente conhece até a nanopartícula. O diferente, né, da nanotecnologia é que nessa escala a matéria não tem o mesmo comportamento que a gente está acostumado. Né? Nessa escala, a matéria se comporta muito mais como é descrito pela física quântica do que pela física clássica. E isso traz uma série de efeitos quânticos que dão a essa matéria, né, nanométrica, propriedades tão especiais. Também resumindo, o que é química verde, o termo foi cunhado por esses dois senhores aí na foto, né, na publicação do livro Química Verde, Teoria e Prática. São o John Warner e o Paul Anastas, tá? E eles definem que química verde é o desenho de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar a geração e o uso de substâncias perigosas. Então, é a proposição de uma ideia. Tá? A química verde não é um tipo de química, como química orgânica, química inorgânica, não é um braço da química, é uma forma nova da gente pensar a química, de uma forma que seja menos danosa, menos impactante, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Então, eles descrevem 12 princípios para que você tenha uma síntese, uma reação, um processo mais verde. Tá? O primeiro princípio é a prevenção de resíduos. Né? O ideal é que você não gere resíduos, mas se gerar, que seja o mínimo possível. O segundo princípio é a economia de átomos, ou seja, toda matéria que você usar nos reagentes deve ser totalmente incorporado no produto. Tá? Ou o máximo que você conseguir, obviamente. Né? A ideia é que você não tenha perda de matéria e, portanto, você não tenha produção de resíduo. Tá? O terceiro princípio fala em processos mais seguros, ou seja, processos que não precisam ser realizados em altas temperaturas ou em altas pressões ou atmosferas diferentes da nossa atmosfera normal, ou pelo menos uma atmosfera inerte. Né? E usando também, segundo o quarto princípio, químicos mais seguros, ou seja, substâncias que não sejam tóxicas, substâncias que não sejam perigosas, que não sejam inflamáveis, que não sejam explosivas, que façam com que o processo em si não tenha periculosidade inerentemente. Ou seja, se por acaso, por exemplo, vazar algum reagente, não é um perigo, porque o reagente não é tóxico. Tá? Então, essa é a ideia. O quinto princípio fala na utilização de solventes e auxiliares mais seguros. A gente sabe que muitos processos usam solventes orgânicos tóxicos e catalisadores, muitas vezes tóxicos também. Então, substituir esses elementos é um passo importante. O sexto princípio fala de eficiência energética, o que tem sido muito discutido, é bastante óbvio, né, que a gente sabe hoje que a geração de energia elétrica é um procedimento, né, é um processo que tem o seu impacto ambiental também. Então, quanto menos energia você gastar, menos impacto o seu processo tem. O sétimo princípio é o uso de matérias-primas renováveis, também muito discutido hoje em dia. Né? A gente sabe que a gente está esgotando as nossas reservas de petróleo, por exemplo, né? E hoje a sociedade utiliza derivados de petróleo praticamente em tudo. Né? Então, substituir essas matérias não renováveis por materiais de fonte renovável é essencial para você ter um processo mais verde. Tá? Além de que a gente sabe que os derivados de petróleo também têm a sua carga, né, de periculosidade, né, de toxicidez. Então, esse é mais um motivo para se usar matéria-prima de fonte renovável.
reduzir o número de etapas. Se você tem 5, 6, 10 etapas, cada uma dessas etapas vai ter os seus reagentes, as suas condições de processo, né? Os resíduos gerados. Então, se você diminui o número de etapas, você diminui a geração de resíduos, você melhora a economia de átomos e por aí vai. Então a gente consegue perceber como que os princípios são todos muito interligados, né? Mas como eu disse, a ideia é que esse seja um guia. O oitavo princípio fala de catálise eficiente, né? Obviamente, se você tem uma catálise mais eficiente, você tem um rendimento melhor, você tem uma prevenção de resíduos e você tem uma economia de átomos, tá? O 10º princípio fala sobre projetar a degradação. No original, ele fala em projetar a pós-vida do produto. O que isso significa? Significa que a gente já precisa pensar o que vai acontecer com o produto que a gente está produzindo, né, depois da vida útil dele. O que acontece depois que ele for consumido, depois que ele for utilizado? Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não sabe, mas alguns produtos químicos que foram proibidos de ser fabricados e utilizados nos anos 40, 1940, até hoje estão na natureza e em nós, né, consequentemente. O 11º princípio fala em monitoramento em tempo real. Se você sabe em tempo real o que está acontecendo, você pode responder em tempo real a qualquer problema ou qualquer variação que aconteça no seu processo, e a resposta em tempo real vai te permitir prevenir acidentes, que é o 12º princípio, vai te permitir ajustar condições de reação para obter rendimentos melhores, produtos melhores, né? E também a questão de economia. Tá? Você vai saber exatamente onde o seu processo acabou e onde você pode parar, separar aquela batelada e começar de novo. Uma coisa importante de comentar é que em 2003 o Anastas, junto com outro pesquisador chamado Zimmermann, propôs os 12 princípios da engenharia verde. O que isso significa? Por qual a diferença da química verde para a engenharia verde? A química verde foca na reação, na síntese. A engenharia verde foca em transformar essa reação, essa síntese, em um processo industrial. E muitas vezes, uma coisa que funciona num galão de 500 ml, né, de 500 ml, não funciona do mesmo jeito num reator de 5 mil litros. Esse é o papel da engenharia química verde. Tá? Manter a verdice, entre aspas, né, do processo em grande escala. Então vamos lá, por que a gente precisa ser verde? Essa parece ser uma questão muito óbvia, né? Mas vamos rever aqui o porquê, né? A gente sabe que a tecnologia, né, os processos industriais, do jeito que a gente usa hoje, tem interferido e muito no meio ambiente e na saúde humana. Né? A gente tem interferências em ciclos de elementos como carbono, nitrogênio e muitos outros. A gente tem a poluição das águas, a escassez de água de qualidade, que vai ser cada vez mais um problema mais importante para a população da Terra. A gente tem a poluição do solo também, mas não só isso. A gente sabe que monoculturas, por exemplo, esgotam os nutrientes do solo e tornam esse solo infértil, que vai precisar ser remediado depois. Então, se a gente puder evitar isso, melhor. Obviamente, o reaproveitamento de resíduos, né, porque os resíduos que a gente joga fora não vão para lugar nenhum fora do planeta, né, então a gente precisa parar de acumular e, além de parar de acumular, reaproveitar os resíduos que já foram gerados. Tudo isso por quê? Porque esses fatores têm, como eu disse, afetado o meio ambiente, né, e as mudanças climáticas geradas por esses fatores têm modificado muito as condições, né, de sobrevivência de diversas espécies, tanto no mar, quanto na terra, quanto no ar, e isso tem feito com que
a biodiversidade do planeta esteja diminuindo, ou seja, você tem espécies entrando em extinção porque o ambiente delas foi modificado além do que aquela espécie consegue sobreviver. Então a gente está falando de sustentabilidade, né? Mas não são coisas equivalentes, tá? Química verde e sustentabilidade não são a mesma coisa. Elas têm muitas áreas de interseção, mas têm as suas diferenças. Na verdade, a gente diz que a sustentabilidade é o objetivo e a química verde é uma forma de chegar até esse objetivo, tá? Então vamos chegar finalmente na pergunta, né, que eu propus no início da apresentação, o quão verde é a nanotecnologia. E aí a gente termina com como a nanotecnologia pode ajudar a química verde. Tá? Então, o quão verde é a nanotecnologia? Bom, as nanoestruturas em si sempre estiveram aqui. Não é porque a gente só conseguiu enxergar elas há pouco tempo que elas não estavam lá antes, né? E isso é comprovado quando a gente olha, né, para a história antiga e vê cerâmicas reforçadas com nanofibras de amianto, pigmentos formados por nanopartículas, por exemplo, o azul egípcio, ele é formado de nanopartículas de sílica e quartzo. E tem um exemplo muito interessante que é a taça de Licurgus, eu não sei se é assim que pronuncia. Mas o que é interessante? Essa taça, ela muda de cor de acordo com a incidência da luz. Por quê? Porque o vidro da taça tem nanopartículas mistas de ouro e prata, e um pouco também de nanopartículas de ouro, e essas nanopartículas geram um efeito plasmônico que faz a mudança da cor. Tá? Então, como essas partículas são geradas? Se elas sempre estiveram aqui, né? Não são invenção do homem, digamos assim. A gente tem uma geração incidental, ou seja, é uma geração que é consequência de um outro processo, né? Então a gente tem partículas formadas por reações fotoquímicas, por erupções vulcânicas, por tempestades de areia, por exemplo, né? A gente tem aí algumas figuras de partículas coletadas após tempestades de areia do Oriente Médio, e também incêndios florestais. Tá? Aqui também algumas partículas nanométricas que foram recolhidas depois de um incêndio na África do Sul, se não me engano. Tá? E a gente tem, obviamente, as partículas geradas pela atividade humana. A gente sabe que queima de combustível, queima de carvão, operações industriais, demolições, todas essas atividades também geram nanopartículas. Eu não sei se essa informação está atualizada, né? Mas o que eu consegui achar na literatura é que cerca de 10% dos aerossóis globais são gerados pela atividade humana. Parece pouco, né? Pô, só 10%? Beleza. Não. Por quê? Porque esses 10% são impactantes para a nossa saúde e para o meio ambiente. Os outros 90% são naturais, estão em equilíbrio com o meio ambiente desde o início do mundo, né? E quais são as partículas de geração natural? Bom, a natureza é nanoestruturada. Né? A gente tem diversos exemplos de nanoestruturas em materiais naturais, em vegetais, em animais, em insetos, que inclusive servem como inspiração para a geração de diversos materiais que a gente tem hoje. Né? Então, os exemplos mais comuns, né, são a folha de lótus, que tem uma propriedade de superhidrofobicidade devido à sua estrutura de pequenos pinos na superfície, que faz com que a área de contato com a água seja a menor possível, então a água não consegue se espalhar e ela consegue rolar pela folha levando as impurezas junto, né, o que gera a propriedade autolimpante, que a gente imita em janelas autolimpantes, por exemplo. A gente tem o azul dessa borboleta, né, essa espécie específica, que na verdade a asa da borboleta ela não tem nenhum pigmento azul. Essa cor azul ela é formada por o cristal dicróico, que é formado pelas estruturas nano da asa dela. Tá?
Então, você tem essa estrutura nano que forma um tipo de cristal dicróico que faz com que a luz tenha um fenômeno de interferência que produz essa cor azul. Tá? A gente tem as patinhas das lagartixas, né? A gente sabe que elas conseguem andar pela parede porque as patas delas têm cílios, né? Mínimos, né, nanocílios, digamos assim, que aumentam a interação entre a pata dela e a superfície, o suficiente para que as forças de interação fracas, como o Van der Waals, consigam suportar o seu peso. Temos olhos de insetos, por exemplo, né, de mosquitos, que têm uma estrutura também nanométrica que permite uma absorção mais eficiente da luz para que eles possam enxergar mais com condições de luz mais fraca, né? E no nosso próprio corpo, né, os nossos ossos são formados por uma nanoestrutura hierárquica, onde a gente tem as fibras de colágeno, que são formadas pelos fibrilos de colágeno, que são formadas pelas moléculas de colágeno. Tá? Então, o problema não é a nanoestrutura. Né? O problema é como nós chegamos a ela artificialmente. A natureza já faz isso de forma muito verde, obviamente. Como que nós fazemos isso? Como nós chegamos a materiais nanoestruturados? Movimentando átomo a átomo. É claro que quando foi descoberto, né, o microscópio de tunelamento e a gente conseguiu perceber que a gente conseguia arrastar esses átomos e gerar formas com eles, né, isso desencadeou uma série de ideias, né, na cabeça bastante imaginativa do ser humano, né, em formar materiais átomo a átomo. Isso pode ser possível no futuro, hoje em dia não é. Tá? Hoje em dia, para você formar uma dessas estruturas que está aí nas fotos, a gente precisa de um tempo muito grande. É inviável você fazer isso num processo industrial. Tá? Lembra que eu falei de efeitos quânticos? Essas ondas que estão entre o círculo da terceira figura e o átomo central são interferências quânticas, tá? São efeitos quânticos. Então, como é que se produz nanopartículas hoje? Vamos pegar como exemplo o grafeno. Esse artigo ele é um pouco antigo, é de 2012, mas eu achei bastante didático, né, para a gente discutir os processos industriais de obtenção, né, de nanopartículas. Então, quais são os métodos de obtenção de grafeno que a gente tem? Né? O grafeno foi descoberto através de esfoliação mecânica, né? Quem não sabe, o prêmio Nobel que descobriu o grafeno, o procedimento dele foi pegar uma fita adesiva e colando e descolando da superfície de uma pedra de carvão e obtendo essas lâminas na superfície da fita adesiva, tá? A gente tem a deposição química de vapor, tá? Que é a que tem o maior potencial de produção em escala industrial, mas tem um gasto de energia absurdo, por isso que é caro, tá? Comprar, por exemplo, 1 quilo de grafeno é muito caro. A gente pode fazer a deposição sobre arcabouços de carbeto de silício, tá? Isso faz com que você tenha um crescimento epitaxial. O que é isso? É a deposição sobre um substrato que já é monocristalino, então essa estrutura cristalina age como um molde, um template para a deposição dos átomos de carbono, gerando o grafeno, tá? Que também usa altas temperaturas, tá? Existe a possibilidade da montagem molecular, mas isso está bastante distante de um processo industrial viável, né? Onde a gente teria a deposição de precursores monoméricos também num substrato, né? De cobre, por exemplo. E a gente tem a esfoliação em fase líquida, que é a forma como a maioria das empresas hoje que produzem comercialmente grafeno faz para a obtenção de grafeno. Tá?
tem um gasto de solventes absurdo, tá? Porque é em fase líquida, essa fase líquida tem que ser retirada depois, né? E geralmente essa fase líquida não é inócua, geralmente são solventes orgânicos tóxicos. Tá. Então, o gráfico mostra uma relação entre o preço para uma produção em massa e a qualidade do grafeno. E a gente vê que quanto maior a qualidade, maior o preço, né? E é claro que cada processo vai ser mais adequado para um tipo diferente de aplicação. Então, o grande problema é que, primeiro, a gente usa matéria-prima não renovável, né? Ou a gente usa grafite, que é mineral, ou carvão, que é mineral. Os hidrocarbonetos, que são derivados de petróleo, ou a gente, e além disso, a gente usa muita energia, muito solvente para purificação, para a obtenção das partículas em si. Então, de forma geral, a produção de materiais em menor escala hoje ainda requer grande quantidade de energia, de água e de químicos não ambientalmente amigáveis. Essa informação também é um pouco antiga, né? Talvez a gente já tenha aí processos mais eficientes, mas eu não achei uma referência mais atual. Esse artigo diz que 1 kg de nanotubos de carbono, por exemplo, para ser produzidos, gastam até 1 terajoule de energia. Isso é equivalente à queima de 167 barris de óleo cru. É muita coisa, né? Então, quando a gente fala de análise de ciclo de vida, por exemplo, né, qualquer ganho com o uso da nanotecnologia deve ser comparada, né, com o gasto que você teve para gerar essa nanoestrutura. Tá? É preciso fazer uma análise caso a caso. Muitas vezes o que você gasta para obter a nanopartícula se sobrepõe a qualquer ganho com o uso dessa nanopartícula. Tá? Isso significa que estamos perdidos. A nanotecnologia não é verde, não é sustentável. Na verdade, a gente tem sim várias alternativas. Tá? Por exemplo, a gente pode usar outras fontes de carbono, como resíduos alimentícios, da onde a gente tira a celulose, amido, lignina, que tem sido muito discutida como fonte de carbono. Tá? Ou a gente pode, por exemplo, usar fontes naturais como as cascas dos crustáceos, né? O exoesqueleto dos crustáceos, ou de alguns fungos e insetos também. Tá? A gente tem aí a obtenção da quitina e se a gente fizer uma reação química com ela, de desacetilação, a gente obtém a quitosana, que é um polímero solúvel em água. Então vamos falar um pouquinho de quitina e quitosana. A gente já tem hoje alguns processos de obtenção de grafeno a partir de quitina e de quitosana. Tá? Eu trouxe aqui 2 artigos e uma patente que é derivada de um desses artigos, né, onde a gente vê, primeiro, a extração das nanofibras de quitina. A mineralização por pirólise gera grafenos com um certo grau de defeitos e de impurezas, mas que mesmo assim tem propriedades muito interessantes. A gente vê do lado uma figura em que o filme obtido é colocado em cima do logo da universidade e você vê que ele é totalmente transparente, né? O que é uma das características desses materiais nanoestruturados. E o segundo artigo obtém a quitosana, faz um filme fino de quitosana sobre um substrato através de spin coating, que é um processo de formação de filme onde o substrato gira bem rápido o suficiente para a solução depositada escoar de forma homogênea pelo substrato e secar rapidamente, tá? E aí depois esse filme fino é perolizado, formando grafeno, também com algumas imperfeições, algumas impurezas, mas que podem inclusive ser interessantes, serem úteis para algumas aplicações. Tá? Muito legal, muito bacana. Qual é o problema? Esses processos usam quitina e quitosana purificadas. Tá? Então, a gente precisa pensar em como que essa quitina e essa quitosana é obtida e purificada. E acontece que a gente tem uma série de processos que usam
produtos químicos não amigáveis ambientalmente, a gente tem um gasto de energia e de solventes altíssimo, tá? Então, hoje o processo de extração e purificação de kit mictosano não é nada verde, não é nada sustentável. De novo, estamos perdidos? Não. A gente pode desenvolver processos de extração mais verdes, como, por exemplo, esse artigo mostra a extração de quitina com glicerol para tirar a parte proteica e ácido cítrico para retirar a parte mineral, obtendo as nanofibras de quitina e uma solução de proteínas e minerais que podem ser reaproveitados em outras indústrias, como, por exemplo, alimentícia e farmacêutica. Tá? A gente também tem nanopartículas produzidas com substâncias naturais, então hoje a gente tem vários relatos na literatura de agentes oxidantes ou redutores derivados diretamente de plantas, tá? A gente tem nanopartículas produzidas por micro-organismos, então a gente pode ter uma produção de nanopartículas de cobre com algas, ou nanopartículas de níquel com fungos, ou ainda nanopartículas super paramagnéticas de ferro através dessa bactéria magnetotática, tá? Ou a gente pode produzir as nanopartículas usando os micro-organismos, nano-organismos, como templates, como por exemplo esse artigo que mostra que o flagelo de uma bactéria pode ser mineralizado, provavelmente periodizado, formando um nanotubo de carbono com propriedades muito semelhantes com aqueles nanotubos obtidos de derivados de petróleo. Então, sim, a nanotecnologia pode ser verde. Tá? A questão, então, é só derivar esses processos, né? Modificar esses processos de forma que a gente tenha o mínimo de risco envolvido. Tá? Eu queria falar também sobre como a nanotecnologia pode ajudar a química verde, mas a gente não tem mais tempo. Eu vou deixar aqui só para quem quiser ver depois, né? A gente tem alguns exemplos com nanocatalisadores. E concluindo a apresentação, o que a gente pode dizer então? Que a nanotecnologia é uma ciência, uma tecnologia nova o suficiente para a gente começar certo, tá? Para pensar desde já como utilizar fontes de matérias-primas renováveis, como fazer nanomateriais de matérias-primas abundantes, né, com reatividade igual ou melhor aos nanomateriais de matéria-prima escassa, rara ou tóxica, por exemplo, catalisadores de metais raros, metais preciosos ou metais tóxicos. Tá? A gente precisa pensar em utilização de reagentes mais naturais, né, como por exemplo aqueles extraídos das plantas. O uso de biotecnologia vai ser muito importante, né, para a geração de uma nanotecnologia verde e sustentável. E é claro, sempre considerar a biomimética. Né? Se a gente quer um exemplo de um processo eficiente e sustentável e saudável, digamos assim, né, a gente só precisa olhar para a natureza. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu deixo aqui o meu contato se alguém quiser falar comigo depois. E eu fico à disposição para perguntas.